empréstimo terão uma menor taxa de juros após o marco de garantia, segundo o FDR. Então, é uma taxa de juros menor para quem for fazer empréstimo. Texto aprovado no começo de outubro, o texto já foi aprovado. Deve gerar uma menor taxa de juros, vai ter uma menor taxa de juros. Para empréstimos, a lei ainda precisa de uma etapa para começar a valer, só que precisa de mais uma etapa para começar a valer. Então é sobre empréstimo hoje, sobre a taxa de juros que vai diminuir, pode diminuir se essa lei for aprovada, se seguir para frente essa lei. Veja o que muda e os impactos para os brasileiros. Então o que muda e quais são os impactos para as pessoas. No último dia 3 de outubro, o Senado aprovou o PL 4.188/2021, também chamado de Marco das Garantias. Então já foi o Congresso, o Senado aprovou isso, né? O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. A pauta deve gerar uma menor taxa de juros sobre os empréstimos. O que é o marco de garantias? Vamos entender agora o que é o marco de garantias. O texto aprovado faz uma reformulação nas regras sobre a garantia real dada em empréstimo, como hipoteca ou alienação fiduciária. Então é sobre você dar uma garantia, você pegar um empréstimo e dar uma garantia, dar uma casa, dar um carro, é isso, marcos de garantias, mais ou menos sobre isso. De imóveis, em resumo, o texto possibilita o uso de um único imóvel em mais de um empréstimo, regra válida apenas para quem tem mais de um imóvel. Caso o imóvel vá para leilão, a diferença entre o valor do arremate e a dívida ficará para a cobertura de outros empréstimos. O uso em mais de um empréstimo não será permitido para bancos diferentes. No caso do carro, é possível usar o veículo como garantia, mesmo que a pessoa só tenha um. Menor taxa de juros em empréstimos. O texto também, entre aspas, facilita a retirada do bem. Veja alguns detalhes. Agora, ao assinar o contrato, o documento precisa apresentar a quantidade de parcelas que precisam estar em atraso para que o imóvel ou veículo já seja tomado. Poderão ser adotadas medidas extrajudiciais para a retirada do bem. Então, se a pessoa deu de garantir a sua casa ou seu carro e ela não quer entregar, a pessoa vai ser obrigada a entregar. A instituição financeira, através de um tabelião de protestos, notificará o consumidor sobre a situação. Atualmente, para fazer a retirada de um bem dado como garantia, é necessário um processo judicial. É justamente esse ponto que deve gerar uma menor taxa de juros sobre os empréstimos. Então, por que a taxa de juros do empréstimo vai ficar mais baixa? Porque vai ter uma garantia sobre esse empréstimo. Afinal, a operação terá menor risco para as instituições financeiras. E as instituições financeiras também, ao fazer o empréstimo, vai ter menor risco. Obrigado!